Eu vou te propor que talvez a possessão seja um teste, pondo à prova o que está ao redor, para que você rejeite a própria humanidade e se enxergue como alguém sujo, deplorável e indigno. Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, a gente vai conversar sobre o livro O Exorcista, do William Peter Blatty. Vamos? Esse é o livro que baseou a adaptação do famoso filme que a gente conhece. Eu diria que é uma das melhores adaptações de livro para filme que eu já vi, simplesmente porque o Blatty, o autor, no caso, ele foi o responsável pelo roteiro do filme. Aqui a gente acompanha a princípio lá no Iraque, o livro começa lá no Iraque, em uma escavação, o padre Merrin. Lancaster Merrin encontra um pequeno artefato, para quem viu o filme sabe do que eu estou falando, que é a cabeça de um demônio chamado Pazuzu. É a personificação do vento do sudoeste. Os poderes desse demônio seriam de trazer doenças, males, e a gente consegue compreender pelo livro que o demônio e o Merrin já tiveram um contato anterior. Já falo sobre isso especificamente, mas eu quero chamar a atenção aqui para o fato da escrita, que ela é muito interessante, não é complicada, mas ela é muito bem elaborada. A intenção do autor seria, pelo menos pelo que ele fala, não seria de fazer um filme ou um livro, né? Nesse caso, o livro de terror, e sim algo que se relacionasse com a própria fé e um romance que envolvesse isso, uma investigação, mas por fim o Exorcista, a gente sabe, se tornou referência tanto para livros como para filmes do gênero de terror. A história passa a acompanhar então os moradores de uma casa em Georgetown, Washington, D.C., a Chris McNeil e sua filha Reagan. Além dos empregados, que aparecem no filme também a Willie e o Carl. A história do filme acompanhou muito bem a do livro, embora no livro seja possível um aprofundamento melhor quanto a certos aspectos da vida dessa família, e especialmente quanto à interação entre a Chris, a Reagan e a Willie e o Carl. A Chris é uma atriz famosa que está participando de um filme em Washington. O livro começa quando ela está lendo o roteiro, acaba ouvindo uns sons no sótão que ela não sabe muito bem o que é. Ela acaba atribuindo esses sons a ratos. A linguagem do livro também não poupa bastante palavrões, no caso, linguagens mais gráficas, mais pesadas. O ritmo do livro ele não vai te deixar descansar, simplesmente porque os pensamentos dos personagens acabam tendo incursões dentro da narrativa, e como os personagens são muito enérgicos, pelo menos a maior parte deles, essa energia, essa dinamicidade acaba sendo trazida para a narrativa. Então, ao passo que talvez você se assuste com alguma coisa, talvez você fique tenso com algum detalhe, você logo se dispersa porque existem histórias paralelas de cada um dos personagens. Como você sabe que o exorcismo, né, vai acontecer, que a possessão tá para acontecer, porque a gente sabe que é isso, né? Você fica se questionando se aquele ou outro detalhe tem a ver com isso, em que sentido aquilo teria a ver com o demônio, com a possessão. E aí os elementos da igreja acabam se tornando mais presentes desde o princípio do livro também, porque a Cris ela acaba vendo padres, acaba vendo igrejas pelo caminho que ela percorre, e isso vai introduzindo as ideias dela, e dentro disso as figuras religiosas dentro da história, ao passo em que quando ela os vê, né, ela vê os padres, ela vê as igrejas, ela acaba refletindo sobre a própria fé, sobre os costumes religiosos, sobre as doutrinas da religião. Sim, muito da reflexão dela acaba beirando alguns questionamentos mais profundos. E aí, logo que a gente tem contato com a Chris, a gente já, pouquíssimas páginas depois, a gente já tem contato com a Reagan. E aí, mas aqui a gente está na primeira parte ainda do livro, que possui 4 partes. A primeira é o começo, a segunda é a beira, a terceira é o abismo, e a quarta é que meu apelo chegue a ti. A compreensão da estrutura do livro é importante, porque vai falar sobre o grau de profundidade que a gente vai se submeter acompanhando a possessão da Reagan pelo demônio Pazuzu, né? É interessante que, sabendo que a possessão vai acontecer, que o exorcismo é um fato do livro, cada elemento que é apresentado você passa a questionar: será que isso tem a ver com o demônio? Será que isso tem a ver com a possessão? Será que isso é a possessão ou é só uma loucura? E aí você fica tipo... Mas aí a hora que a Reagan tem contato, né, com o tabuleiro, o Ouija, e tem contato com o Capitão Howdy, é o momento, o start, que você passa a fazer esses questionamentos, fazer essas ligações estranhas, do tipo, teve esse barulho, será que realmente não é um rato?
Teve um comportamento estranho do personagem ali, será que ele está sendo influenciado? A gente tem contato com questões de satanismo, com questões de vida pessoal de padres e etc. A gente tem contatos mais superficiais com teorias da psiquiatria, da psicologia. São questionamentos possíveis devido ao fato de que a gente tem contato com um padre, o padre Carras, que ele além de padre, ele é um psiquiatra, então isso permite esses quase aprofundamentos da história dentro dessas teorias. E o Carras, ele tem um primeiro contato com o leitor, digamos, já dentro de um questionamento que ele tem da própria fé. Ele vai nos mostrando razões essencialmente sentimentais para duvidar de Deus, como a maldade do homem, mas ele também traz questões objetivas, como o silêncio do Criador frente às maldades do homem, vamos dizer assim. O viés do Carras frente à fé e à religião é bem interessante, porque além de padre, ele é um psiquiatra, então ele acaba trazendo essa racionalidade para a religião e essa questão muito de um questionamento sempre presente. E aí é onde o Carras, eu reputo, ele é o personagem mais interessante dentro da história. A Regan então começa logo em seguida a apresentar irritabilidade, ela insônia também, ela tem muita raiva, um descontrole muito rápido, ela se recusa a comer, ela joga coisas, ela tava com uma força sobre-humana, fora do comum para uma criança, né? E aí a Cris e a Regan começam uma peregrinação, de verdade uma peregrinação médica, em busca de explicações mais razoáveis para o que a Regan está sentindo. E primeiro, pelo que eu posso enxergar, daquela época, né, que o livro foi escrito, é que os médicos tinham um pouco de resistência contra a psicologia. Então eles evitam a psicologia a todo custo para tentar manter ali na medicina, para tentar manter ali a coisa no ambiente mais físico do que no mental. Então existe sim uma resistência para ir para a psicologia, enquanto eles vão tentando fazer 1000 exames, 1000 testes, para quem já viu o filme sabe, e no livro também é bem descrito isso, todos os testes, todos os exames, para tentar descartar todas essas possibilidades de uma doença física. Mas depois, sim, é encaminhado com um psicólogo, é encaminhado com um psiquiatra, e aí é que passa a ter uns comportamentos uns comportamentos paranormais mais presentes, mais incisivos, eu diria. E aí, como a Cris, ela é uma mulher muito questionadora, mas ao passo que ela também é muito forte, e como não consegue encontrar nenhum tipo de resposta, ela não desiste. Ela meio que parece negar a religião no começo, mas ela acaba enxergando na religião a última saída, a única saída que ela vai ter. E aí é onde ela procura o Padre Carras, justamente por essa dualidade dele. Tem a religião, mas tem a racionalidade, tem o fato dele ser um padre, mas ser um psiquiatra. Então é aí onde ele entra no caso e ele tenta se resguardar muito. O Padre Carras, ele é um grandioso questionador por si, mas algumas coisas aconteceram com ele, a questão da mãe ter falecido, né, ter ficado muito doente, ter falecido sozinha, alguns conflitos internos referente a isso e a própria fé, como eu disse, a questão da maldade do homem, que ele enxerga friamente isso, ele tem esse viés um pouco questionador. Então, quando ele entra no caso da Regan, né, para ver a questão de se é necessário um exorcismo ou não, ele se resguarda muito, ele faz muitos testes, ele colhe muitas provas. A tendência dele é não acreditar que é uma possessão, embora para nós, né, assim, pareça meio óbvio, porque a gente sabe o final, a gente sabe o que acontece. Mas então existe esse tipo de investigação interna, que ele faz investigação interna dentro da casa da família, que é onde ele vai colhendo essas provas até que ele envia para a igreja. E aí, no caso, devido à questão de conhecimento de linguagem, força sobre-humana, questão das palavras aparecendo na barriga, né? Levitação, girar a cabeça, todas essas coisas, essa loucura que acontece, são provas que ele vai colhendo, manda para a igreja. Então o Padre Merrin é enviado para realizar o exorcismo. Quando o Padre Merrin chega, tem aquela cena icônica, né, que ele chega tarde da noite, ele sai do táxi, e aí a noite fria,
com a névoa, e ele olha para a janela, sabe? Essa cena, eu acho que, se não me engano, é o pôster do filme. Essa cena é muito bem descrita no livro. Você sente a cena, sabe? E eu acho muito interessante nesse livro exatamente isso. O viés religioso que é trazido para a narrativa, necessário até mesmo, devido à questão do tema do livro, né? Traz alguns elementos que eu acho incríveis, que é basicamente os personagens sentem o medo como se fosse uma manifestação física. Os personagens sentem o pavor como se o demônio pudesse sentir o padre chegando lá na rua, como se o padre, ao entrar na casa da Chris, da Regan, pudesse sentir o medo do demônio. E é tipo assim, é uma coisa muito... E como o narrador, como o autor, né, trouxe isso para a história, é uma coisa muito interessante, porque isso traz uma proximidade com o leitor, justamente porque você acaba sabendo exatamente o que os personagens estão sentindo. É medo, é terror, é um pavor, uma alegria, uma tristeza, e isso vai sendo graficamente construído dentro da narrativa. Daí o exorcismo começa, o padre Carras auxilia o Merrin por horas. O exorcismo dura muitas horas, horas seguidas e dias a fio. O demônio passa a testar fisicamente, mentalmente os dois. E aí o Merrin tem um derrame, ele morre durante o exorcismo. O Carras então prossegue com o exorcismo, mas percebendo que ele não vai conseguir cumprir o objetivo, que seria expulsar o demônio da menina, né? Ele oferece, digamos, o próprio corpo para que o demônio adentre a ele. E nisso, nessa loucura da recém-possessão, ele se joga pela janela do quarto da garota e ele cai numa escadaria longa que tem do lado lá, e no final da escadaria ele torce o pescoço. Chama atenção pro fato de que essa torção do pescoço, ela é tipo completa, o pescoço dele fica completamente para trás. E alguns pontos curiosos a respeito do livro, do filme, vocês querem saber? Primeiro, que a história não é aquele terrorzão. Se você for para analisar, a narrativa fala muito mais do que uma possessão sobre um demônio, sobre susto. Não, tem a ver com fé, tem a ver com que tanto a Chris, por exemplo, como o Carras, eles observam a fé com uma relutância de pontos de vista distintos, né? Óbvio, porque ela não é padre e ele é, no caso, mas mais do que isso, existe um ponto de vista muito forte sobre o amor da família, sobre o amor da mãe, o amor do filho, no caso dele. As relações mais básicas da família são um ponto de partida do autor que você percebe ao longo da história, que acaba sendo repisado, não só quanto ao Carras, não só quanto a Chris, mas quanto a outros personagens. Tem o fato de que o Carras questiona a fé pela questão da mãe, pela questão da maldade do homem, mas a Chris questiona a fé e chega a um ponto distinto do Carras, né? Porque a Chris, ela acaba questionando a fé quando a filha é possuída, e ao mesmo tempo ela recorre à fé como uma única alternativa, digamos. Só que é interessante entender que tanto o Carras como a Chris, embora eles tenham partido de pontos de vista completamente diferentes, eles chegam ao mesmo ponto, que é, de novo, a fé, de novo, a essa crença e etc. Porque a intenção da possessão é justamente permitir esse questionamento. Com a possessão, o primeiro ponto é que você não pode negar Deus. Você não pode negar a figura de Deus. Não há como ter um viés ateísta sobre uma possessão, sobre o fato de um demônio no corpo de uma criança. A intenção ateia, dentro de uma análise narrativa, é justamente a negativa de que existe um plano espiritual. Portanto, não existe Deus e não existe demônio. Então, você já parte desse pressuposto. E um segundo ponto é que, partindo da premissa que existe um demônio e, portanto, Deus, ou vice-versa, você reconhece a força dos dois. E partindo de uma batalha espiritual em que você crê no exorcismo como uma ferramenta, a sua fé está indistintamente em Deus. Outro ponto é que a possessão traz tudo o que há de ruim para uma criatura, digamos, inocente, e então existe um contrassenso, porque existe um intrínseco questionamento sobre como e por que Deus vai permitir uma coisa tão horrenda para uma criança,
e ao mesmo tempo você vai ter que recorrer a Deus como a única esperança. E aí o amor é posto à prova e a questão de que não é se você for analisar muito bem, o ponto principal não é a Reagan, é quem está ao redor, a resiliência, a resistência dessas pessoas que estão ao redor. Existem personagens secundários como o detetive que aparece, os empregados da Chris, o diretor do filme da Chris, que é o Burke, além de muitos outros que servem muito bem a narrativa, porque eles trazem esses acontecimentos interessantes que vão nos distraindo, chamando a atenção para a possessão. O Carl, o empregado de meia-idade da Chris, especificamente tem um papel muito desenvolvido no livro que não tem no filme. Existe uma interação muito interessante entre ele e o diretor do filme da Chris, que é o Burke. E quando o Burke morre, o detetive passa a ficar muito em cima do Carl, e aí a gente consegue descobrir detalhes muito interessantes da vida dele. A gente consegue ver uma proximidade muito gigantesca dele para com a Reagan, o amor dele para com a Reagan, e aí a gente vê que existe um aprofundamento sim nos personagens que não tem no filme. Se você quer saber minha opinião, esse livro ele tem uma premissa um pouco... Hoje ela é chovendo molhado, na época certamente não foi, né? Foi um estrondo, mas esse livro, embora eu já tenha lido os outros de terror, ele me prendeu do começo ao fim. Eu lembro que eu li num Natal, foi literalmente num Natal, eu comecei a ler numa véspera de Natal e terminei no dia do Natal. Ele me prendeu de uma maneira muito incrível no sentido de, eu estava lendo, eu lembro que eu li sentado no chão as últimas páginas, e eu estava lendo aqui, e aí eu ouvia um barulho na cozinha, eu achava que era do livro e vice-versa. Existe essa confusão que o livro causa porque ele te deixa tão dentro da história, você se sente tão preso à história, que é genial, é gigantesca a escrita do William. E eu digo mais, já que a gente está falando sobre sons, né? Agora uma curiosidade do filme é que os sons, os grunhidos, né, do demônio no filme são de porcos e vacas indo para o matadouro. E eu acho interessante pelo fato de que logo no comecinho do livro tem um trechinho da Bíblia, eu acho que é de Lucas, inclusive, Lucas, que narra a experiência que Jesus teve expulsando os demônios do Geraseno. E aí, no caso, quando Jesus faz esse exorcismo, digamos, ele transfere esses demônios, que é a legião, né? Ou seja, são muitos demônios, é a legião, para acho que 2.000 porcos. Esses porcos correm ladeira abaixo e se matam, digamos assim, no lago que tem lá embaixo. Tá, por que eu tô falando isso? Primeiro que eu acho interessante a questão dos sons que eles gravaram, porcos. E a questão do fato de que no começo do livro já, que é a base bíblica para o exorcismo, existe essa correlação com os porcos. Segundo ponto que eu acho interessante é o fato de que o Carras, ele serviu como um instrumento para que o demônio entrasse nele, ele se matasse, para que assim ele pudesse libertar a garota Reagan do domínio do Pazuzu. Então eu vejo uma correlação, eu nunca li nada a respeito se essa é uma correlação correta, mas eu vejo essa correlação no sentido de que ele serviu ao mesmo propósito que os porcos. Outro ponto que eu acho interessante dentro do filme é o que eu sempre costumo chamar de triplo demônio. A gente tem contato, né, com o demônio, digamos assim, possuindo a Reagan. A Reagan no filme é a Linda Blair, né, que ela ficou muito famosa devido ao papel, mas quando ela está possuída, a gente ouve a voz endemoniada da Mercedes McCambridge. E alguns flashes, eu não sei se vocês lembram do filme, alguns flashes quando as luzes se apagam, a gente vê o rosto do demônio. Lembram disso? Então, lá no escuro, não é a Linda, não é o padre, não é nada. É o da atriz Eileen Dietz.
Então, eu sempre costumo falar que, na verdade, no filme a gente vê um triplo demônio representado, de certo modo. Mas enfim, pessoal, é isso. Essa é a análise, não tem muito mais o que falar. Recomendo que você, para quem gosta do gênero, eu recomendo que é uma leitura genial, mesmo porque ela é precursora, digamos, de outros livros do gênero, né? Então leiam e depois me falem o que vocês acharam, deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, depois me sigam lá no Instagram, que é @nocente_. Eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Até a próxima!